o presidente da Híbris tinha razão. Tinha razão quando falou desde de fevereiro que a doença se espalharia em todo o mundo inevitavelmente. Tinha razão quando alertou sobre os mercados que nos primeiros meses ia ter dificuldades de compra. Tinha razão quando disse, estudando bastante, fazendo pesquisas na época de 1919, que o isolamento era um erro terrível que estava sendo cometido. Tinha razão quando que também em 1919 o remédio usado, o quinino, que é o avô do hidroxicloroquino, também seria um remédio muito eficaz. Tinha razão quando ensinou o povo a procurar, em vez de ter medo da doença, procurar escovar bastante os dentes periodicamente, lavar bastante as mãos, fazer exercício físico, cortar o refrigerante da sua vida, ter uma boa alimentação e procurar dormir bem. Que esse seria a melhor opção, seria a melhor atitude para todos os brasileiros. Tinha razão ao dizer que o melhor remédio, um bom remédio seria também as igrejas abertas e não fechadas, pois muitas pessoas morreriam de depressão. Tinha razão quando disse que seriam mais falidos do que falecidos, e também por causa dessa crise na economia, muitos também tirariam suas próprias vidas, muitos sofreriam tamanho desgosto e muitos também entrariam em depressão por desemprego e perderem suas empresas. Tinha razão quando disse um montão de outras coisas, mesmo apanhando, sendo criticado por todos os lados. Tinha razão quando disse o exato momento de quando a gente deveria já se reerguer e começar no final de junho, acabar com essa patifaria. Tinha razão, e eu vou lhes dizer uma coisa, não só o presidente da Híbris, mas a professora Paula Marisa, e eu peço que você se inscreva lá também no canal dela, a professora Paula Marisa também apresenta outro presidente que tinha razão. E curiosamente, sempre quando eu falava alguma coisa, passado 2, 3 semanas, vinha ele também falando as mesmas coisas. Mas, do mesmo jeito, muitos combateram, criticaram, perseguiram. Porém, no final das contas, os presidentes tinham razão. Fica com a Paula Marisa. Vamos para o show da razão. A nossa história começa em fevereiro de 2020. Naquela época, ninguém estava falando sobre o vírus Xing Ling, mas o nosso presidente Birulindo já havia decretado estado de emergência. Mas os governadores estavam mais preocupados com o carnaval. Witzel cai na dança em camarote na Marquês de Sapucaí. Veja o vídeo. Carnaval de 2020 de São Paulo está contagiante. Tanto no sambódromo quanto nas ruas, milhões de foliões de todas as partes do Brasil e do mundo curtindo o altíssimo nível das nossas escolas de samba e dos mais de 600 blocos de rua. Viva a alegria, viva o Carnaval de São Paulo. Literalmente foi contagiante, Joãozinho Tranca-Rua. Passou o Carnaval e começou um surto de lockdown. Naquela época, Bolsonaro já defendia que nós não deveríamos fazer o isolamento horizontal e sim o isolamento vertical. Mas, infelizmente, o STF proibiu o presidente de intervir nas medidas que governadores e prefeitos estavam tomando com relação a essa peste chinesa. E foi então que vimos a mais cruel ditadura da história desse país. Mulheres sendo presas por estar cometendo o crime gravíssimo de caminhar no parque, de caminhar na praia, comerciantes tendo as portas dos seus estabelecimentos soldadas e outros que tiveram as suas mercadorias confiscadas, para não dizer roubada mesmo, né? Mas o Bolsonaro estava com as mãos atadas pelo STF e a única coisa que ele podia fazer é alertar o povo de que a fome iria acabar fazendo mais vítimas do que a fraudemia Xing Ling. Bolsonaro critica restrições, diz que a fome fará mais vítimas e que está pronto para conversar com os governadores. Presidente faz apelo pela reabertura do comércio e diz que a fome fará mais vítimas. Fique em casa. Vamos cuidar da saúde. A economia a gente vê depois.
Covid-19 aumenta a fome no mundo e pessoas que perdem a vida podem chegar a 12 mil por dia. Desemprego diante da pandemia tem alta de 20,9% entre maio e julho, aponta IBGE. PIB tem queda histórica de 9,7% no segundo trimestre e pandemia arrasta o Brasil para a recessão. 716 mil empresas fecharam as portas desde o início da pandemia no Brasil, segundo o IBGE. Por que os preços dos alimentos estão subindo na pandemia? Arroz, tomate, óleo de soja, carne e leite tiveram alta no mês de agosto. Registrado desde o início do ano, aumento afeta principalmente as famílias de menor renda. Mas por que será que os preços dos alimentos estão aumentando, né? Será que eles acham assim que por acaso o arroz surge magicamente na prateleira do mercado ou que o tomate brota na seção de hortifruti? Fique em casa. Vamos cuidar da saúde. A economia a gente vê depois. Mas além de alertar para as consequências gravíssimas desse lockdown maluco, Bolsonaro também foi incumbido de mandar dinheiro para que governadores e prefeitos aplicassem na saúde. E com a dispensa de licitação, muitos deles aproveitaram para fazer a festa. Respiradores superfaturados, equipamentos que foram comprados e não foram entregues, milhões e milhões de reais sendo gastos em hospitais de campanha gigantescos e que depois foram desmontados sem ter atendido um único paciente. Enquanto você ficava em casa, meu amigo, muita gente estava enchendo o bolso com o dinheiro dos seus impostos. Fique em casa. Vamos cuidar da saúde. A economia a gente vê depois. E por acaso vocês lembram qual que era a orientação para as pessoas que contraíssem a peste chinesa no início dessa fraudemia? Enquanto mutreta e os especialistas da grande mídia diziam que se você contraísse a peste chinesa, só deveria procurar um hospital em caso de falta de ar, quando estivesse nas últimas mesmo. Nessa mesma época, Bolsonaro já defendia o tratamento precoce com a cloquinha. Mas é claro que os iluminados da extrema imprensa não poderiam perder a oportunidade de tentar prejudicar Bolsonaro fingindo fazer jornalismo, mesmo que isso custasse algumas vidas. Então, eles passaram a demonizar um medicamento que já era usado há décadas. Unicamp condena o uso de cloquinha e hidroxicloquinha contra o Xing Ling vírus sem comprovação científica. Estudo: hidroxicloquinha tem efeito em macacos, mas não em células humanas. Pesquisadores divulgam documento contra a liberação do uso da cloquinha sem comprovação científica. E cá estamos nós, em setembro de 2020, com vários estudos sendo divulgados e mostrando que Bolsonaro tinha razão. A cloquinha funciona mesmo. E o episódio da gripezinha, vocês lembram? Citando o médico global Drauzio Varela, Bolsonaro faz um discurso em rede nacional dizendo que caso ele pegasse o Xing Ling vírus, nada aconteceria. Seria somente uma gripezinha devido ao seu histórico de atleta. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. E mais uma vez, Bolsonaro tem razão, porque ele pegou o Xing Ling vírus, usou a cloquinha e está mais forte do que nunca. Mas é muita razão para um homem só, minha gente. E o Bolsonaro também falava sobre a vitamina D. 4 de abril de 2020. Sem comprovação, zinco e vitamina D devem ter impostos zerados pelo governo. 5 de setembro de 2020. Deficiência de vitamina D aumenta as chances de pegar o Covid-19. Estudo oferece a melhor evidência sobre isso até agora. E é tanta razão, meu povo, mas tanta razão, que até o nióbio tão defendido pelo Bolsonaro lá na campanha presidencial de 2018 está sendo útil nesse momento, porque pesquisadores desenvolveram um produto à base de nióbio que promete acabar com o Xing Ling vírus. Outro problema que Bolsonaro já alertava, desde o início da fraudemia, é que esse lockdown maluco aí de governadores e prefeitos iria acarretar um aumento no índice de pessoas com depressão e que chegam até mesmo a tirar a própria vida. E infelizmente
Mais uma vez, Bolsonaro tem razão. Sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar a pessoas tirarem a própria vida e depressão. Julho de 2020. Covid-19. Impactos na saúde mental também preocupam especialistas. Rotina saudável e nootrópicos são a resposta para a resiliência mental. Índice de pessoas que tiram a própria vida aumentam durante a quarentena. Saiba como se prevenir. Temos também um grande impacto na saúde mental das crianças por causa das escolas que continuam fechadas, além do impacto econômico negativo que isso também pode gerar. E temos aí governadores e prefeitos querendo obrigar as pessoas a tomar aquele negócio de picadinha no braço, mesmo que isso esteja apenas em fase experimental. E é nessas horas, meus amigos, que eu levanto as mãos para os céus por ter alguém ocupando a cadeira da presidência como o Bolsonaro. Já imaginaram se qualquer um dos outros candidatos tivesse vencido a eleição, o estrago que não estaria acontecendo agora? Então, meu amigo lacrador, pode chorar, pode soltar morteiro com bumbum, fazer textão no Facebook, nada irá mudar a realidade. E a realidade é uma só. Bolsonaro tem razão. Chola mais. Quando lá atrás eu falava e me criticava, falava o quê? Sim. Vírus, emprego. Tá? O pessoal falou, fique em casa, a economia veio depois. Tá? Apesar disso, eu perdoo quem falava isso aí. Até muito político sabia que eu estava certo, mas por vergonha. Muito político que não estava na crista da onda, cuidando da vida, eu era o malvadão, era eu. Agora eu perdoo, tá certo? E vi que estava no caminho certo. Estamos nos empenhando para a economia.